título dessa mensagem que eu coloquei é A Força da Perseverança na Tribulação. Nós lemos ali já no início do texto de Romanos capítulo 5, que nós somos justificados pela fé e temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós venhamos ter paz com Deus, irmãos, é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela graça, não é pelas obras, não é por nós sermos bonzinhos ou sermos melhores que algum outro que está aí perdido. Nós somos salvos é pela graça, por nós confiarmos, por nós crermos nas obras do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos deu essa graça, essa condição de nós termos paz com Deus. E já na sequência, o apóstolo Paulo, então vai falar a respeito das questões ali, onde ele diz que não é somente isso, além disso que nós devemos nos alegrar, mas nós temos que nos alegrar nas tribulações. Isso é algo assim meio complicado, né, de a gente falar, mas nós vamos conversar a respeito disso essa manhã. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta do ano de 57 depois de Cristo. Provavelmente, segundo alguns teólogos, historiadores, dizem que essa carta aos Romanos foi escrita quando ele estava na sua terceira viagem missionária a Corinto. Ele não tinha ido ainda até lá aos Romanos. Então, ele escreve essa carta, e essa carta é tão maravilhosa. Logicamente, toda a Bíblia é maravilhosa, inspirada por Deus, mas essa carta é tão maravilhosa que nós vemos relatos de pessoas que foram transformadas ao lerem Romanos, né? Pessoas famosas, né? Como Lutero, né? Como também John Wesley e tantos outros que leram e compreenderam, né? O motivo dessa carta é que é justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, o apóstolo Paulo nessa carta, ele vai trazer um ensino assim, vai nos dizer que nós podemos crescer espiritualmente mesmo no meio das dificuldades, no meio das aflições, mesmo no meio das tribulações. Ele ensina, então, nessa carta aqui, que nós podemos nos alegrar diante dos obstáculos e que é uma oportunidade para o nosso amadurecimento. Então, muitas vezes nós temos muitas dificuldades na nossa vida, e essa dificuldade muitas vezes pode trazer retrocessos, pode trazer paralisia espiritual, pode trazer, às vezes, motivo para nós até nos desviarmos do caminho. Mas se nós olharmos as tribulações com outra perspectiva, com a perspectiva do céu, com a perspectiva do Espírito Santo, as tribulações, as lutas somente serão apenas mais um obstáculo, somente serão mais um inimigo a ser derrotado, somente será mais uma oportunidade para que nós venhamos avançar e crescer. Porque muitas vezes nós somos forjados, você vai pegar para você forjar um metal, você tem que colocar ele na fornalha, tem que passar pelo fogo. E tem que levar umas marretadas ainda, para poder ser transformado, aquele metal bruto num metal ali, algo útil, né? Então, é algo que nós temos que começar a perceber, que as tribulações são necessárias. Difícil falar isso, né? Elas são necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Se você não está passando por tribulação, eu vou dizer para você, eu vou tirar você do teu conforto e da tua alegria, e você ainda vai passar. Porque mais cedo ou mais tarde ela vem. Mais cedo ou mais tarde a luta, ela vem. Então, o primeiro propósito da tribulação, o apóstolo Paulo coloca aqui que existe um propósito, como eu já falei aqui. E esse propósito é para o nosso bem. Veja só. Então, ele começa dizendo para nós nos gloriarmos nas tribulações, nos alegrarmos nas tribulações. Isso parece algo paradoxal, né? Parece algo de gente masoquista, que gosta de sofrer. Você gosta de sofrer? Ninguém gosta, né? Todo mundo quer passar longe das dificuldades, mas elas são necessárias. Então a tribulação é algo que normalmente nós associamos ao sofrimento. Se eu falar para você, quer passar uma tribulação segunda-feira, você vai dizer, não, está amarrado. Né? Mas, no entanto, Paulo, ele não nos convida a ser masoquista, a cultuar a tribulação, a dificuldade, a desejá-la, né? Mas ele nos convida a encarar ela de uma outra forma, de uma forma realmente que venha glorificar a Deus. Né?
mesmo que eu esteja passando por tribulação, eu quero nisso glorificar a Deus. Eu quero nisso engrandecer o meu Deus e ser transformado de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Então, eu sempre costumo dizer para os jovens aqui, e alguns estudos que eu falo, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Deus não faz nada assim aleatoriamente, de vou fazer assim, vai ser assim, não. Ele fez porque existe um propósito. Se nós estamos passando por determinada situação, é porque existe um propósito. Você diz, puxa Deus, mas por que tem que ser comigo, né? Por que tem que ser dessa forma? Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Por mais que pareça, às vezes, naquele momento, ser horrível, ser a pior coisa do mundo. Por que parece, sim, às vezes, ser horrível e ser a pior coisa do mundo? Porque nós enxergamos somente o presente. Deus enxerga lá na frente. Tudo o que você passou nessa vida, você pode relembrar aí de momentos difíceis que você já passou na vida. Talvez se você não tivesse passado por esses momentos difíceis, você não estaria aqui. Talvez se você não tivesse passado por momentos difíceis que você passou, momentos de aperto, talvez você não fosse quem você é hoje. Talvez você não tivesse a maturidade que você tem hoje, a sabedoria que você tem hoje. Talvez você não tivesse a fé que você tem hoje. Então, tudo o que aconteceu na nossa vida, por mais que tenha sido muito amargo, muito difícil, ou até coisas que ainda nós não superamos, saiba, Deus está no controle. E o propósito que Ele tem para nós, e os planos que Ele tem para nós, são planos de bem, planos maravilhosos. Então, a tribulação, a luta, é uma oportunidade para que nós venhamos exercer a nossa dependência em Deus. Venhamos deixar de confiar na nossa própria força, na força do nosso braço, e venhamos confiar mais em Deus. Crer mais na ação e nos seus propósitos. E é no sofrimento que nós aprendemos a buscar a Deus com mais intensidade. É verdade ou não é? Quando o calo aperta, o caboclo grita, não é? Quando a coisa fica difícil, você se ajoelha. E nós vemos isso em vários relatos da palavra de Deus, como no livro de Juízes, que quando o povo estava muito bem, ele se afastava de Deus e buscava Deus meio de qualquer jeito. Mas quando a coisa apertava, Deus permitia que a coisa apertasse, eles se achegavam a Deus. Então, muitas das lutas que nós passamos, irmãos, é para que nós venhamos nos achegar a Deus. Muitas das tribulações que nós passamos é para que nós venhamos nos achegar mais a Deus. Então, um segredo que eu te conto aqui para você, fique achegado a Deus o tempo todo, que quem sabe a luta fique um pouco menor. Certo? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós andamos com Deus, teremos lutas com certeza. Né? Porque existe uma batalha espiritual também. Então, nós sofreremos agruras. A Bíblia não fala, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, não é? Ele não disse, no mundo vai ser tudo uma maravilha, se você aceitar Jesus, teus problemas estão todos resolvidos. Não, mas o principal eu garanto que está, que é a tua redenção, a tua paz com Deus, esse está resolvido. E os demais podem ser que venham de lambuja, e Deus vai fazendo, e Deus vai agindo na sua vida, e você vai se tornando cada vez mais vencedor. Então, quando nós estamos na tribulação, nós somos levados a orar mais, a refletir mais sobre a palavra, a buscar mais nas Escrituras, e muitas vezes até fazermos certas mudanças em nossas vidas. Quando nós somos obrigados a sair da nossa zona de conforto, nós fazemos mudanças. Fazemos mudanças. Por quê? Porque precisamos mudar, se nós continuarmos assim, nós seremos engolidos pela tribulação, pelas dificuldades. Então, nós precisamos mudar. Precisamos ser transformados. Então, Espírito Santo, muda a minha vida, para que eu venha resistir a essa tribulação e venha vencer, e venha no final sair glorificando o teu santo nome. Então, vimos aqui que existe um propósito na tribulação. Há necessidade, muitas vezes, de nós passarmos pela tribulação. E o fruto da tribulação, qual que é o filho da tribulação? O fruto dela é a perseverança, não é? Se você encarar a tribulação da forma realmente como Cristo quer que você encare a tribulação, como algo que vai te fazer com que você cresça, então você vai perseverar para que você vença essa tribulação e possa chegar lá no final com vitória. E a perseverança, meus amados irmãos, é algo assim que ela você não desiste, por mais que as situações estejam difíceis. Por mais que você está levando 7-1, você não desiste. Falta 5 minutos, mas eu não desisto. Eu vou até o final.
Porque você crê que ainda dá para virar o placar. Você não entrega, como dizia na minha época, você não entrega os bets. Você não entrega os bets de maneira nenhuma. Você continua ali. Eu não estou vendo aqui o resultado, mas eu creio que meu Deus está agindo. Eu não estou ouvindo a resposta da minha oração, mas eu creio que o céu não está em silêncio. Que existe sim uma batalha espiritual e que Deus está lutando por mim e que eu vou sair vencedor nessa situação. Eu não consigo, não vejo a minha libertação ainda de certos pecados, de certas situações, mas eu creio que eu serei liberto e serei transformado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e serei salvo, porque Ele disse que a obra que um dia Ele começou em nós, começou em você, Ele é fiel para completar. Então, tenho que perseverar, porque se eu desistir, Ele não desistiu de nós. Não desistiu e foi até a morte e morte de cruz, assim diz a palavra. Então, cabe a nós somente fazermos a nossa parte. Não desista. Por mais que o mundo esteja caindo sobre a tua cabeça, não desista da palavra, não desista da tua fé em Jesus Cristo. Não desista de fazer a obra de Deus, não desista de orar para aquela pessoa que você não tem visto resultados. Não desista. Talvez você morra e não veja os seus frutos. Mas muitas vezes, acontece às vezes até depois que você já foi, porque Deus continua a trabalhar, porque Deus é eterno, porque Deus é fiel na sua palavra. E nessa manhã eu digo para você que isso é algo de não desistir, isso é fruto do Espírito Santo. Por isso eu digo para você nessa manhã e todos os dias da tua vida, diga: Espírito Santo, me ajude a perseverar. Espírito Santo, me ajude nessa caminhada. Espírito Santo, tu és o meu amigo, me ajuda, tu estás comigo. Tira os desejos que não te agradam, muda a minha existência, muda a minha vida. Firma os meus passos. E quando eu cair, me toma pela mão. Espírito Santo, fala comigo. Me dirige nessa caminhada. E olhe sempre para Jesus e peça sempre isso e persevere nele. E é algo assim que existe essa necessidade, como eu falei para você, da perseverança, assim como existe a necessidade da tribulação, para que produza então a perseverança. Jesus falou assim, em várias partes, mas em Mateus 24:13, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário nós perseverarmos, é necessário nós mantermos o nosso bom ânimo, é necessário nós mantermos a nossa constância. A nossa constância. Tem pessoas que vão correr, hoje tem pessoal aqui da igreja que foi correr, até tem um pastor que nós sabemos que foi correr, porque a Samanta encontrou ele lá na corrida, o pastor Eber estava lá numa corrida, e acho que depois foi para o culto ainda. Uma corrida aí da Sanepar que teve. Mas se você pegar uma corrida e sair desesperadamente correndo, que nem um maluco, e você não estiver preparado, você não vai dar 2, 3 quilômetros, você vai parar. Mas se você sair trotandinho, você não está preparado, mas está aí trotandinho, e manter a constância e a perseverança, você vai chegar no final e vai ganhar a tua medalha. Amém? Então, não é algo esbaforido, meus irmãos. É algo que nós temos que manter constância. Eu vi alguns jovens aqui falando assim, pastor, mas às vezes acontecem certas coisas, dá vontade de desistir, de parar. Não pare. Não pare, continue. Não está dando certo, continue. Talvez tenha que mudar a forma que você está fazendo. Porque às vezes se você está fazendo algo de uma forma e não dá certo, talvez tenha que mudar um pouco. E aí o Espírito Santo vai te conduzir, vai te dirigir para que você mude essa forma de fazer. Amém? E esta perseverança é testada, meus irmãos. Quando que nós sabemos que nós temos perseverança? Quando que você sabe que tem perseverança? Quando você está passando pela tribulação e você não desiste. Porque você não está passando por nada, como é que você vai saber se tem perseverança? Como é que você vai saber se passou lá na prova, se você não fez a prova, né? Você tem que fazer a prova primeiro. Então, quando nós conseguimos perseverar nas tribulações, a nossa fé se torna mais forte. Você quer ser mais forte? Persevere. Persevere. Perseverança também tem a sua filha, ou seu filho, né? Eu acho que é sua filha aqui, porque é feminino, né? E tem o seu fruto, né? Ou o seu fruto dele. A perseverança, ela produz experiência. Experiência. Tá? Então, pessoas que têm passado por muitas
tribulações têm perseverado, certamente elas terão experiências. Quer ter experiência com Deus? Persevere e a experiência virá sobre a sua vida. E a experiência, meus irmãos, é algo maravilhoso, você ser experimentado em certas coisas. Ser hábil, né? Ser já forjado para aquela situação. Porque a experiência, no termo original aqui do grego, ele vai ser traduzido como caráter aprovado. Então, como é que vai ser um caráter aprovado? Ele passou, então, está aprovado porque ele passou por um teste. O caráter foi provado. Passou pela tribulação, a perseverança teve ali constante, e ele chegou do outro lado. Então, ele teve a experiência. Então, o seu caráter provado. Ou seja, a perseverança não só nos ajuda a continuar, mas também molda o nosso caráter. Molda o nosso caráter. A cada tribulação superada, aprendemos mais sobre quem nós somos. Não tem aquela história assim, quer conhecer uma pessoa, dê para ele poder, dê para ele dinheiro, né? Você quer se conhecer melhor? Você põe em situações desagradáveis, deixa a situação acontecer para você ver, você vai ser forjado. Ninguém quer passar por situação desagradável, como eu falei aqui para vocês, né? Ninguém quer sentir uma dor, mas na dor você torna-se mais forte. Na dor é que nós somos mais forjados, somos mais fortes. Esse é um pensamento meio estoico, né? Essa coisa de você passar... Porque nós gostamos muito da comodidade, né? Muito da comodidade. Por isso que o jejum é algo que realmente ajuda bastante nessas questões. Você se coloca ali a tua carne debaixo daquela situação de passar aquela fome, aquele dia, é um desconforto, não é? E esse desconforto vai te trazer um crescimento. Vai te trazer um fortalecimento. Então, é uma experiência. E aí nós vemos ali, quando nós estamos ali, né, fazendo às vezes o jejum, nós percebemos que realmente, como é gostoso comer, né? Como é gostoso as coisas boas, né? E você começa a dar valor. Quando você está passando pela luta, você dá valor. Quando você está passando pela tribulação, você dá valor às vezes. E aí você vai se tornar mais grato. Por isso o teu caráter vai sendo forjado. Quando a gente foge muito, né, daquela situação difícil, a situação ela vem assim, eu vou te pegar. Daí você começa a fugir dela. Não adianta, é igual fugir da mãe quando você era criança lá e a mãe estava com chinelo atrás de você. Ela vai te pegar. E é bom que ela pegue logo, que daí já acaba, entendeu? E você vai sair transformado do outro lado. Talvez meio roxo, mas vai sair bem. Então, nós vamos na tribulação, e aí produzindo essa experiência, nós vamos adquirir sabedoria, capacidade de discernir, e nos amadurecemos na fé. Então, essa experiência que adquirimos, nos prepara para o que está por vir. Você fica preparado, como assim fica preparado para o que está por vir? Porque, veja só, o pastor Pedroso tem tantos anos de caminhada cristã. Pergunta para ele quantas lutas ele já passou. Né? Só nos últimos anos aí, né? Esses últimos anos que foi o... Teve experiências com Deus, não teve, pastor? E essas experiências têm agora testemunha de fé, do agir de Deus. E agora, se ele for passar por uma outra luta, ele olha para trás e fala, puxa, mas mesmo naquela luta lá, Deus estava comigo. Daniel, quando estava na cova dos leões e saiu da cova dos leões, imagine a história desse homem, ele chegava lá, eu já estive numa cova de leão. Agora aqui, está no meio de uma banheira cheia de cobra, não é nada. Não é? Porque eu já tive e eu sei que Deus estava comigo. E se Ele estava comigo lá, Ele vai estar comigo também nas lutas que estão por vir. Deus está contigo, meu irmão. Ele não te deixa, Ele não te desampara, por mais que você ache que não. Ele está contigo. E peça que o Senhor revele isso para você. Senhor, mostra.
O Senhor está comigo mesmo? Muitas vezes Ele vai te mostrar para que você possa ser ajudado na tua fé, na tua caminhada. Então, é algo muito bom você ter experiências com Deus, experiências de vida, experiência do agir de Deus na tua vida, para que você realmente possa, com isso, né, olhar para trás, daí olhar para frente e dizer, o que está por vir é fichinha, isso aí não é nada. Já venci, já ganhei, porque o Senhor está contigo, amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus não muda. Nós mudamos, nós fraquejamos, nós mudamos de opinião, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. E eu digo para vocês aqui que não tem muito a ver com a palavra que eu estou pregando aqui, mas é algo que eu quero dizer para vocês. Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós outros. Se achegue mais a Deus, meus irmãos. Os dias são difíceis e ficarão mais difíceis ainda. A palavra mesmo diz. Nos últimos dias serão dias terríveis. E é bom que você já esteja sendo treinado nessas batalhas aí do dia a dia, porque quando vier a batalha lá no final, você não negue a Cristo. Você continue firme e constante, perseverante. E as experiências que você teve aqui, lá na frente, venha realmente te deixar mais forte para que você vença. E aqui temos mais uma outra questão aqui, ó. Eu falei que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência vai produzir o quê? Esperança. Esperança. Então, por fim, Paulo diz que a experiência produz esperança. E essa esperança não é uma esperança incerta. É uma coisa assim, eu acho que vai acontecer. Não é incerta, é uma certeza. É uma firme convicção. Essa esperança é uma firme convicção em Cristo Jesus. Porque essa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ela é concreta, ela não é abstrata, ela não é conto da carochinha. É a esperança em Jesus Cristo, na sua obra redentora, nas suas promessas, na sua palavra. Se nós temos essa esperança, nós não temos motivos de olhar para trás, de desistirmos. Precisamos que o Espírito Santo renove todos os dias da nossa vida a esperança. A esperança na pessoa do Senhor Jesus. Então poderá vir qualquer batalha, qualquer luta, que eu tenho certeza que Ele está comigo. E se Ele está comigo, o barco não vai afundar. Eu vou chegar na outra margem, porque Ele está comigo. Essa esperança, como eu disse, não é passageira, não é incerta. A esperança verdadeira é uma confiança inabalável. E essa esperança é nele. Mesmo quando nós não vemos solução, mesmo quando eu não vejo saída. Por isso eu digo para você, peça a Jesus Cristo, Senhor Jesus, como disse aquele homem que tinha aquele filho endemoniado, ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Talvez você não tenha esperança agora, nesse momento você está sem esperanças. Então você diga, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha fragilidade, me ajuda na minha pequenez. Senhor, eu sou fraco, eu careço da sua graça, da sua misericórdia. Me enche de fé nessa manhã, Senhor. Me enche dessa esperança, Senhor, para que verdadeiramente eu possa continuar a minha caminhada, Senhor, e um dia possa estar contigo na glória, e um dia possa ouvir o meu nome sendo lido pelos seus lábios, e o Senhor dizendo, vinde bendito do meu Pai, entrai e tem por herança as moradas eternas. O apóstolo Paulo mesmo disse que se nós esperarmos somente nas coisas dessa vida, nós somos malditos. Por isso que nós temos que esperar nas coisas eternas, porque as coisas eternas são as coisas que realmente persistem, perduram
Porque a vida aqui é um conto ligeiro, como nós estávamos conversando lá embaixo com alguns irmãos. Ela passa rápido. Você vê, esse ano já passou, praticamente. Quando você abrir os olhos, já está em 2026, de repente já é Natal novamente. E os dias vão passando, vão passando. E quando você vê, já está com os cabelos brancos. Ou sem cabelo. E já está acabando. E o que aconteceu? Você ficou esperando nas coisas dessa vida e ela passou. Porque as coisas dessa vida não são eternas, meus amados irmãos. Elas são passageiras, elas são efêmeras, elas não preenchem o vazio do nosso coração. Agora, quando a nossa esperança está nas coisas eternas, aí sim, essa alegria é completa. É uma alegria que está baseada em coisas eternas, em coisas que perduram. Não está baseada nas riquezas desse mundo, onde a traça e a ferrugem consomem, como o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Mas está baseada em algo eterno, que não há como a traça e a ferrugem consumir, porque elas não entram lá no céu. Você já pensou nessas coisas? E quantas vezes nós estamos trocando muitas vezes as riquezas eternas pelas riquezas desse mundo, pelos prazeres dessa vida. Muitas e muitas vezes. Estamos trocando a nossa primogenitura por um prato de lentilha, muitas vezes. Estamos jogando a nossa esperança no lixo. E portanto eu digo para vocês novamente: achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós outros. Então, à medida que nós vemos como Ele tem agido em nossas vidas, lá no passado, nós sabemos que seremos capazes de vencer as lutas lá do futuro. Concluindo, meus irmãos, Romanos 5, 3 e 4 nos ensina que a tribulação, embora ela seja dolorosa, tem um propósito divino. Ela não vem para nos destruir. Saiba que Deus não faz as coisas para lhe destruir, meus irmãos. Não permite certas coisas para lhe destruir, Ele te ama. Ele não faz isso para destruir, mas Ele faz isso para nos transformar, para que nós vamos perseverando e adquirindo experiência, e a experiência nos dando essa esperança sólida e duradoura. Portanto, nas dificuldades, lembre-se, Deus está trabalhando. Deus não se cansa. Deus não dorme. Ele não dorme, Ele não dormitará. Diz assim a palavra, Ele não tosqueneja. Muitas vezes nós estamos lá, quando estamos assim, começamos. Deus não tosqueneja. Ele está sempre pronto a agir. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem sua mão está encolhida para que não possa nos abençoar, diz assim a palavra. E antes que a palavra nos chegue aos nossos lábios, Ele já conhece todas elas. Que Deus é esse? Que discerne até os nossos pensamentos. Então, portanto, nas dificuldades da vida, lembre-se, Deus está trabalhando por você. O Criador do universo é o seu Pai. O Criador do universo está trabalhando. O Criador do universo está agindo. A quem eu temerei? A tribulação que você enfrenta não é o fim. E a história nos dá a oportunidade de crescer e amadurecer. Eu vou ler esse trecho aqui porque e para se aproximar mais de Cristo. Se você está passando, meu irmão, por um momento difícil, confie, creia, que no final a sua esperança será renovada. E você será mais forte, mais experiente, mais corajoso, mais confiante, e ainda poderá ajudar muitas pessoas com o testemunho que você tem. Porque muitas vezes, por você ter passado por tantas tribulações, ter perseverado, tido ali então experiência e a tua esperança sendo renovada, as pessoas chegarão para você e falar: puxa, eu estou passando por isso, por aquilo. Pois você possa dizer para ele: eu também já passei por isso. E isso eu vejo também em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo passou por todas as tribulações dessa vida, por todas as tentações Jesus Cristo passou, e venceu todas elas,
Portanto, ele pode dizer, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele tem esse testemunho. Então, a aplicação aqui, quando as dificuldades surgirem, em vez de você se desesperar, busque a Deus. Busque entender por que você está passando por aquela situação. Será que você está passando por aquela tribulação porque você cavou aquela situação? Porque Deus está sim permitindo para que você venha aprender e sair daquela situação? O porquê que eu estou passando por isso, Senhor? Tenta entender. Se você não entender, mesmo assim continue. Persevere. Persevere mesmo em momentos difíceis, sabendo que isso vai fortalecer a tua fé. Lembre-se que no final a esperança será renovada, como já falei, e a sua confiança em Deus ainda vai ser mais firme. Então, que essa verdade possa te animar essa manhã, né? Que possa te dar força para você seguir em frente, tá? Confiando que todas as situações Deus está contigo, te transformando de glória em glória. Jesus Cristo te prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você muitas vezes está caído, você está lá caído, está destruído. Muitas vezes você está lá debaixo da acusação de Satanás, dizendo para você, você não tem mais jeito. Você pode estar consumido por certas situações. E ele diz para você, eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Olhe para mim. Eu estou estendendo minhas mãos para você. Confie em mim. Creia em mim. Eu te amo. Jesus Cristo diz para você, eu te amo. E Ele pode fazer. Creia, irmão. Persevere em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.